Salve, salve, sexto ano, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui no seu lar, na televisão, no seu celular, no tablet, tudo isso hoje para a gente aprender história. Lembrando a vocês também, é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, professor de História da Rede Estadual de Ensino do Estado de Pernambuco. E hoje o nosso tema é bastante legal, é um tema muito importante para que nós podemos entender o conceito de sociedade dos dias atuais e inclusive entender como é que funciona esse passado que tanto atormenta algumas coisas que nós precisamos entender a dinâmica dessa sociedade. Então a gente vai acompanhar agora comigo no slide, tá certo? Como era o papel da mulher na Grécia, em Roma e na Idade Média. E aí você comigo lendo aí, ó, com vocês, nós temos a figura central aí no lado de vocês. A gente está tendo as imagens, várias mulheres numa situação a qual elas estão. E ali do lado eu elaborei para vocês o papel dessa figura da mulher, tanto na Grécia quanto em Roma e na Idade Média. Então, o primeiro ponto é que a mulher, nesse contexto, pessoal, está ali, ó, como doméstica. O segundo ponto, descendo abaixo, nós temos a mãe, nós temos a esposa, certo? Então, são essas qualidades que a mãe, esposa e doméstica configurava para a sociedade naquele período. E esse não é de agora. Não é de agora. É de muito tempo atrás. Não seja só na Grécia, na Roma ou em qualquer outros desses locais que iremos ver hoje no passo a passo. É bom ressaltar que essa cultura se chama patriarcado. Professor, o que é patriarcado? É a figura do homem na composição geral da sociedade como um mentor, ou seja, aquele que vai lá e cuida de tudo. Então é bastante importante que nós temos essa dimensão do que é o patriarcado. É a figura central masculina e todas as outras sociedades que participam dela estão submissas a eles. Então, isso é o patriarcado, tá certo? Acompanhando o próximo slide, para a gente ver, né? Quero que você leia com bastante atenção, junto comigo agora, esse slide que é de extrema importância. Então, vamos acompanhar comigo aqui na tela, tá certo? As mulheres na Grécia Antiga não podiam participar de debates públicos políticos, muito embora fosse autorizada a frequentar festas religiosas e assistir a peças teatrais, bem como a santuários e oráculos, e já os sacrifícios aos deuses eram proibidos, pois se tratava de rituais exclusivamente masculinos. Eles também não podiam ter propriedades ou administrar negócios, sendo sempre tuteladas pelo marido ou por parentes masculinos próximos. Então, como você viu aí no slide, certo? A mulher, ela tinha que ser sempre autorizada para que pudesse realizar qualquer situação na Grécia, certo? Desde ir a uma festa, desde ir ao teatro, desde ir a uma festa religiosa, tudo isso ela dependia de autorização familiar da figura. Vamos deixar você pensar? Isso mesmo, masculina. Ela não podia fazer absolutamente nada a não ser que tivesse autorização masculina. Então, nessa imagem aí que vocês estão vendo aqui na tela, tá certo? Essa imagem representa também as mulheres ali, ó, fazendo determinadas situações da época, tá bom? E essa conjunto
as mulheres sempre elas estão unidas para fazer atividades domésticas, acompanhadas muitas das vezes pelos maridos, pelos pais, tá certo? Mas nada sem ser autorizado pela figura masculina, tá bom? Então vamos seguir aqui para o próximo slide na tela, tá certo? Porque agora a gente vai para Roma. Roma, que é uma outra civilização ali na Europa, bem pertinho da Grécia. E aí a gente vai ver aqui, ó, a mulher romana na sociedade tinha mais liberdade. Era cedido o direito de liberdade para a época. Tinha direito à educação junto com os homens, olha aí a palavra homem, bem como as mulheres romanas podiam ir aos espaços públicos como teatros, festas religiosas e casas de banhos. O que é que acontece, professor? O que é que acontece? Essa civilização romana era mais flexível se comparada com a grega. Por quê? Na Roma, elas tinham mais direitos adquiridos. Diferente da grega, que era o sentido da palavra mais machista, em Roma não. Roma, as mulheres elas tinham esse direito de ir e vir, certo? Porém, com ressalvas. Ou seja, elas também teriam que ser autorizadas a ir para alguns espaços públicos. Não era simplesmente, eu vou ali. Não. Ela tinha que chegar lá para o marido e dizer, amor, eu posso ir? Aí se o marido pode, ela ia. Certo? Agora, observe que diferente da Grécia, certo? Ela podia ir. Então, tipo, ela chegava hoje, chegava para mozão, eu quero ir para uma festa religiosa, posso ir? Aí o marido dizia, pode ir, tá tranquilo. E aí ela ia. Então, é uma diferença absurda quando se compara à grega. Então, a mulher, por exemplo, diferente da grega, ela tinha até uma... Como a gente pode falar nos dias de hoje? Ela tinha simplesmente um cargo, vamos dizer assim, na família dela. Ela recebia o título de matrona, ou seja, era ela que tomava as decisões do lar. Veja que diferença para a grega. A grega, a mulher não podia ter nenhuma decisão sem ser do marido. Tá claro, gente? Então vamos embora continuando. Então, quando isso acontecia, esse título era cedido às mulheres, né? Quando ela casava, vale lembrar que o casamento era sempre os pais que arrumavam para as mulheres. Então a mulher ela não tinha esse direito de escolha de ir lá escolher o crush dela. Não. Era simplesmente papai e mamãe que ia lá, geralmente um pai, né? Estamos falando de 1.500 anos, 2.000, 3.000 anos atrás. Então, esse pensamento antigo, ele vai se dar por muitos anos ainda. E é isso que a gente vai ver no próximo slide, certo? Então, acompanhe comigo na tela para a gente ter dimensão, tá bom, desses quadros entre Grécia e Roma. Eu vou começar pela Grécia para vocês terem ideia. Educação ensinada pelas mulheres mais velhas. Observem aí que diz assim, ensinada pelas mulheres mais velhas. Casamento. As mulheres não escolhiam seus maridos e tomavam as decisões do lar. De novo, as mulheres não escolhiam os maridos e não tomavam as decisões do lar. Atividades públicas só podiam ir se fossem acompanhadas. E política era excluída. Veja só, esse modelo de sociedade, ele perpendurou e a gente ainda tem grandes reflexos nessas questões que estamos hoje vivendo, certo? Por exemplo, política. As mulheres sempre foram excluídas. Só para você ter ideia, mamãe que hoje pode votar, você que daqui a alguns anos vai votar, exercer seu papel de cidadã na democracia, só no Brasil a mulher pôde votar a partir de 1930.
1934. Não faz muito tempo, não. Isso é uma história recente. Então veja que na política, lá embaixo, ela era excluída, né? Então, tipo, ela não tomava nenhuma decisão sequer. Nem podia opinar, não podia dizer quem queria votar. Já imaginou hoje, né, você não dizer, eu não posso votar porque é mulher? Estranho, né? Como um pensamento antigo era um pouco difícil de compreender. Mas isso vai mudar. Claro, a sociedade é uma construção, ou seja, ela evolui. Então, esse pensamento grego, por exemplo, hoje ele não é mais aceito, tá bom? Acompanhe comigo agora no próximo slide como era em Roma, que é totalmente diferente, tá certo? Educação, mesma coisa, aprendia com os homens, diferente da Grécia lá atrás que a gente viu, elas tinham o quê? Elas aprendiam com as mulheres mais velhas. Já em Roma, não. Inclusive, as funções domésticas, e veja aí, como administrar o lar. Ou seja, elas tinham o poder de administrar o lar. Casamento, para variar, também não tinha direito de escolha. Atividades públicas, né? Quando a gente diz atividades públicas, eu estou falando em quê? Cinema, ó, professor, cinema na Idade Média? Não. Teatro, ela poderia ir às questões religiosas, a banhos, então ela tinha esse direito. Política era consultada principalmente em questão do lar. Então, observe aqui comigo que a Grécia, ela simplesmente é mais, como eu poderia dizer, retrógrada. Ou seja, ela é mais antigona. Já Roma não. Roma, ela dá uma certa liberdade à mulher. Então você está vendo aí comigo que tipo, ela poderia opinar em questões políticas, certo? Olha que legal. Já é um grande avanço, né? Se comparado com Grécia. Grécia, a mulher não tem direito nem sequer de opinar. Já em Roma, não. Ela podia sim opinar. Mas opinar é diferente de quê? De tomar decisões. Quem tomava decisões eram os homens, tá certo? Então, a sociedade, gente, meus pimpolhos do sexto ano, todas elas são carregadas de transformações. Então, hoje, nem Roma, nem Grécia pensa assim, não. Isso é lá atrás, tá certo? E aí a coisa vai piorar ou vai melhorar, professor? Vamos ver a Idade Média no próximo slide? Na Idade Média, a coisa, no lugar de melhorar, piora. E como piora? Na Idade Média, com o fim do Império Romano, as mulheres são consideradas submissas. O cristianismo primitivo alegava que a mulher era responsável pelo grande pecado, Eva. Então, o que era a função da mulher? Eu deixei em vermelho para você ver. Cuidar dos afazeres domésticos, procriação, trabalhar no campo com o marido. E a gente vai ter nesse período as rainhas, olha aí lá no fundo da imagem, a rainha. Mas a rainha só assumia o trono ou reino mediante a ausência masculina. Vocês notaram que não houve avanço, houve um retrocesso? E ainda de brinde, a igreja naquele período do cristianismo primitivo, tanto é que eu coloquei primitivo, porque era o pensamento antigo. Hoje o cristianismo, né, moderno, ele não tem mais esse pensamento, certo? Mas veja que a igreja culpava a mulher pelo pecado de Eva. Estão lembrados quando vocês iam para a escola dominical ou lá para a igreja no dia de domingo, para a catequese, que diz assim: Adão recebeu o fruto proibido de Eva e comeu. Estão lembrados que é a maçã? Que a Bíblia diz que é a maçã?
Enfim, então esse pecado, essa teoria foi colocada por culpa da mulher. E para o homem não cair mais em tentação, o que é que fez? Vou colocar a mulher como submissa, ou seja, ela tem que me obedecer. Veja que não faz sentido algum essa teoria, tá certo? E, para terminar, o que é que diz a Idade Média? A procriação. Por quê? Porque a igreja dizia o seguinte: eu preciso que as mulheres, mesmo sendo submissas, elas procriem. Por quê? Porque eu vou ter novos cristãos. Então veja como era essa submissão e colocar a mulher como inferior ao homem. Então a gente vê muito ainda isso no dia de hoje, professor. Vê. E como vê? Né? Então a gente vê homem dizendo que mulher não sabe as coisas porque é mulher. Isso é um pensamento antigo, não vale mais dizer isso no dia de hoje. E na Idade Média, esse assunto também era bem mais polêmico. Por quê, professor? Porque a gente tinha, naquele período, também a caça às bruxas. Isso mesmo. Eles alegaram e criaram a imagem de uma mulher feia para diminuir ainda mais, certo? O seu grande potencial, tá bom? E aí eles alegavam o quê? Alegavam para toda a sociedade que a mulher em si era bruxa, ou seja, uma mulher feia, do narigão, né, que precisava ser contida. Então, só para vocês terem ideia, né, nossa querida Joana d'Arc na França, tá bom? Ela foi considerada bruxa porque a sociedade não aceitava, por exemplo, que as mulheres se envolvessem com ciência, se envolvessem com questões políticas, porque na cabeça desse povo, só quem sabia as coisas eram os homens. E a gente sabe da competência da mulher? Sim. Não sabe? Claro que sabe. Quantas mulheres aí são maravilhosas, estão aí na frente? Por exemplo, infelizmente a gente está vivendo uma pandemia com esse coronavírus e eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade às pessoas. E a gente vê o quê? A primeira cientista que descobriu o genoma do vírus, como ele invade o corpo humano, foi uma mulher. Né? Então a gente precisa acabar com esses paradigmas, professor, o que é paradigmas? Essa ideia preconceituosa de que a mulher é incapaz. Então, na Idade Média, por exemplo, criaram várias teorias. Por exemplo, Joana d'Arc, lá, que é da França, né? O que é que Joana d'Arc fez? Joana d'Arc, ela descobriu, por exemplo, o boldo. Quem aqui nunca tomou chá de boldo quando está com a barriguinha ruim? Pois é, disseram que ela era bruxa por conta disso. Mas ela tem descobrido a cura para dor de barriga. E aí? E quer que diziam? Joana d'Arc é bruxa. Impossível. Então, veja que quantos preconceitos a gente tem sobre a mulher. Então, isso não vem de agora. Isso vem de longas datas. Seja da época lá do Egito Antigo, quando a gente estudou na primeira unidade. Estão lembrados? Estão lembrados? Quando a gente estuda, quem era a figura central do Egito Antigo? Quem pode me dizer? Acorda, que a aula tá boa. É o faraó. Quem pode me dizer, por exemplo, quem foram as figuras da Mesopotâmia que você estudou? Quem é do meu Hinaldo Spinelli, salve meu Hinaldo Spinelli, sabe muito bem que a gente estudou, por exemplo, Mesopotâmia. Mesopotâmia, quem são as figuras clássicas? Lembrou? Lembrou? Vou deixar mais um pouquinho. Lembrou ou não lembrou? E Hinaldo Spinelli. Bora lá, gente, acorda. Vamos lá. Então, quem é a figura clássica? Nabucodonosor, Hammurabi, todos esses são figuras masculinas diante da história. Né? Agora, tem avanço? Tem. No Egito, vamos ter duas grandes rainhas, né? Cleópatra,
por que não? A gente vai ter Yaxunamun, a esposa de Tutankhamun. Olha que bonito. Então, por exemplo, são figuras lendárias. A rainha de Sabá, na Etiópia, que recebeu a Arca da Aliança. Olha aí que legal. Enfim, são várias histórias que a mulher configura como uma grande líder, mas a gente precisa entender que dentro da história, essa evolução do conceito de sociedade patriarcal, ela está caindo. Tem que cair, não é? Porque todos nós somos iguais. Ninguém pode ser melhor do que ninguém por ser homem, de jeito nenhum. Isso não vai interferir em absolutamente nada. Então, a nossa competência não se dá por gênero. Isso é claro e deixo isso bem óbvio para todo mundo. Então, Idade Média, Grécia e Roma são essas sociedades europeias, para a gente recapitular aqui, são idades diferentes, tanto Roma quanto a Idade Média, porque você sabe, quando acaba o Império Romano, inicia-se a Idade Média. Então, consequentemente, a Idade Média ela vai ter um processo aí praticamente, né, de 1000 anos, correto? 1000 anos. E dentro desses 1000 anos, a mulher ela vai começar a entender que ela não é aquilo que a sociedade diz. Que sociedade é essa? Os homens. Então, tipo, as mulheres ela começaram a entender que não era só o papel dela de estar ali na casa, fazendo almoço. Não. Ela teria, sim, o direito a ir e vir com liberdade, segurança. Então, a gente tem que acabar com esses estereótipos a quais as mulheres elas tinham naquele período. Então, a gente não pode jamais retroceder. Não pode. Então, a gente precisa entender que Grécia e Roma são duas sociedades bastante parecidas, por sinais, em vários costumes, tanto religioso, tanto na forma de pensar da democracia, né? A Grécia é o berço da democracia, né? Claro que, obviamente, não é a democracia que conhecemos hoje, mas ela que dá essa ideia do surgimento da democracia, mas, ao mesmo tempo, ela não dava esse direito, por exemplo, à mulher de ser livre. Não dava. Já imaginou hoje, eu fico pensando aqui com meus ouvidos aí, já imaginou hoje você aí ter que pedir autorização? Obviamente que eu estou falando de gente adulta, tá? Já pensou você ter que pedir autorização para ir ali? Imaginou, hein? De você não poder estudar. Veja que coisa triste naquele tempo. Hoje todo mundo aqui quer estudar, quer vencer na vida. Tá todo mundo aí, né? Torcendo para que essa vacina saia, para vocês voltarem para a escola felizes da vida. Mas o que é que acontecia naquele tempo? As mulheres não podiam estudar. A única função que ela tinha era cuidar da casa. Lavar prato, lavar as roupas, cuidar dos filhos. E só isso. E quando queria ir para algum canto, o marido vinha aqui, ó, com ela do lado, porque ela não podia ir só. Veja que situação deprimente, né? Aí a gente volta para quem? Para Roma. Já Roma tem um pensamento mais que a gente sabe que hoje existe, né? Qual era esse pensamento, professor? Para você acordar de novo para a vida. O pensamento romano diz o seguinte: a mulher dentro de casa que manda ela. Veja como já mudou, né? Da Grécia, eu tinha uma autorização para poder fazer as coisas, mas em Roma não. Em Roma, a mulher ela podia simplesmente ir lá e tomar as decisões do lar enquanto o marido estava fora. Não é interessante? Veja que como mudou as situações de posições
entre culturas e tradições. Mesmo a gente tendo duas sociedades praticamente iguais, a gente tinha bastante diferença, sim. Então, por exemplo, a matriarca da casa, certo? Então, ela tomava as decisões quando o marido estava trabalhando, né? Então, o marido estava trabalhando, aí você quebra lá um prato, né? Então, ela que dizia, você vai limpar. Você não tinha que esperar naquele tempo lá em Roma, dizendo, essa quando o papai chegar. Não. Né? Já imaginou, já na Grécia? Na Grécia, quando aconteceu alguma coisa dentro de casa, batia lá, pois não é porque a senhora está devendo aqui 2 galões de água, não tem que pagar, só quando meu marido chegar. Então veja a diferença. Não, quando chegava lá em Roma, não. 2 botijão d'água ali, viu, marido? Tá certo, moço? Toma aqui o dinheiro. Veja que ela tomava as decisões do lar. Matriarca, né? Então ela podia tomar essas decisões do lar. Voltando para a Idade Média, não. A Idade Média retrocede tudo, né? E vai retroceder por quê? Vai voltar lá para trás. E como é que é isso, professor? Vai voltar porque simplesmente vai ter alguém que colocou na cabecinha aqui, ó, nessa cabecinha, e dizer que a mulher é a grande culpada do grande pecado da humanidade. Aí vê só, né? Você vai dizer, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Era justificativa, porque não tem. Aí inventa uma coisa, para quê? Para poder fazer. Então veja que a sociedade, ela muda os costumes com o tempo, né? Quem diria, né, que hoje nós temos esses direitos que tanto as mulheres lutaram, né? Então veja que esse processo longo da história, ele vai se perpetuar por vários tempos, certo? Então a gente precisa sim entender os contextos da história. Aí você vai dizer assim, professor, a gente precisa entender esses conceitos da história para a gente não repetir no presente. Isso mesmo. O estudo da história é importante para que a gente não cometa os erros lá do passado. Então, hoje é inadmissível, né, as mulheres passar por situações que passaram lá na história, lá atrás, onde tinha que pedir autorização, por exemplo, para ir para uma festa, tinha que pedir autorização para ir para a igreja, né? E se fosse sem autorização, o marido podia buscá-la à força e tirar de lá. Né? Então veja como era meio tenso naquele tempo, né? Mas era o pensamento daquela época que aos poucos foram se quebrando, né? Então, aparentemente, foram se quebrando. Então, gente, é isso. Então, eu quero que vocês entendam esse lado da história e que foi um prazer maravilhoso estar aqui com vocês no dia de hoje. Muito importante essa temática para que a gente entenda como funciona a sociedade. E a gente vai observar ao longo das caminhadas, ano que vem, no 7º ano, as evoluções da sociedade, até chegar aos dias atuais, quando vocês estiverem lá no 9º ano. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas a gente vai entender e compreender como é essa sociedade. Um forte abraço. Queria deixar aqui um beijo para todo mundo, um abraço. Me sigam nas minhas redes sociais para tirar dúvida, @professor.Felipe Lopes. E aí você vai lá e tira a sua dúvida comigo, tá bom? Forte abraço, gente. Educa PE.